uma senhora, serviçando, passando, porque mora perto de lá, e está levando uma criança lá. Esse é o risco que nós corremos toda vez época de chuva, devido dessa famosa barragem que existe dentro do nosso município, dentro da nossa terra indígena. É dessa forma que o nosso povo se atua. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abiayala. Pois bem, amigos, mais uma vez nós recebemos esse vídeo que vocês acabaram de ver, e um vídeo que corresponde à região do Alto Vale do Itajaí, lá de Santa Catarina, na terra Lacranochuclém. Mais uma vez, como todos os anos, a gente vem falando sobre aquela questão daquela barragem que já tem um histórico e todo mundo já sabe mais ou menos qual que é o histórico que possui essa obra, que como quase todas as obras públicas, são obras que foram feitas sem a devida consulta, e no caso da barragem norte, ali na TI Ibirama, terra indígena Ibirama, ali em Santa Catarina, no caso dessa TI, é justamente uma situação que já, inclusive, nos meses de outubro, novembro do ano passado, o canal já vinha falando sobre essa situação que não tende a se resolver de quais que os meios que as pessoas estejam inovando para poder criar um diálogo com o poder público para resolver o problema da barragem norte, que toda vez que chove, ela desaba e deixa as comunidades em situação de completo isolamento. Pois bem, a situação vai se repetindo, obras que foram projetos da época das ditaduras militares aqui no Brasil, a partir de 64, e até muito antes, né? Desde os anos 30, 40, quando chega o discurso da modernização do Brasil, que hoje nós vivemos já o colapso total desse modelo de modernidade, modernização, né? Então, e a Barragem Norte é uma das grandes obras que foram feitas, né? A partir da década de 60, 70, já foi arquitetado isso, sem a devida consulta aos povos que, à época, ainda eram vistos como povos tutelados, ou seja, não emancipados por discapacidade ou por falta de conhecimentos, né? Então, eram tratados como se fossem crianças e, portanto, o Serviço de Proteção ao Índio, na época, e que também servia como uma forma de atrair mão de obra barata, para justamente fazer essas grandes construções. Vocês acham que foram pessoas brancas de olhos azuis que participaram na construção dessa barragem? Vocês acham que os operários daquela época eram filhos daqueles que já detinham o poder e as terras lá em Santa Catarina? Não, galera. Então, a situação tende a se repetir. E aqui eu quero fazer um gancho também, aproveitando, com a questão das violências da polícia militar. E todos os dias estamos vendo, e o pior é que, como todas essas mazelas e tragédias nesse país, tudo acaba sendo normalizado. Ah, é comum que os índios, coitados lá, não sei o quê. Ah, sim, coitado, era um preto, pobre, coitado, coitadinho, né? Morreu aí, vai fazer o quê, né, cara? Porque isso é a mentalidade medíocre da população. Porque não vai nas raízes da situação para poder resolver. E é o caso também das grandes obras, como a Barragem Norte, que é uma das maiores barragens, né, de acopio de água procedente das chuvas,
do Brasil. Inclusive, eu tenho um texto aqui que, embora eu não gostei muito, mas é um texto que vem justamente é de um jornal de Santa Catarina, mas que foi publicado no portal do ISA, né, do Instituto Socioambiental. Eu vou colocar aqui, para vocês verem. É um pequeno resumo, né, do histórico de protesto dos índios na barragem de José Boitã. Então, eu fiquei meio assustado, porque vindo do Instituto Socioambiental, não poderia se referir aos indígenas como índios, e muito menos mais adiante como invasores, né? Então, aqui, por exemplo, parece que foi publicado, foi extraído do jornal Diário Catarinense, né? Data de 1º de outubro de 2015, olha lá, 2015, cujo autor é Fernanda Ribas, né? Então, eles colocam como título, entenda o histórico protesto dos índios na barragem de José-Boitã, né? Isso fica lá no município de Vitor Meireles, Alto Vale do Itajaí. Da cidade do Itajaí, quem já foi pela BR-101, então, não tem o porto de Itajaí, daí em direção ao oeste do estado, né? E aqui fala, né, que a maior estrutura para conter cheias do Brasil fica em José Boitã, no Alto Vale do Itajaí. A barragem, porém, está inativa por conta da invasão de índios, o que preocupa o Estado com a previsão de El Niño nesta primavera. Confira o histórico de impasses no local. Bom, tendo em vista e considerando que de 2015, então, obviamente, ainda a época, tudo que fosse retomada é invasão, e que costuma acontecer até hoje, né? A área indígena Duque de Caxias, como foi chamada aquela reserva, né, foi criada em 1926 com 20 mil hectares, mas ao longo dos anos houve reduções por parte do Estado. Em 1965, a área foi titulada 14.156 hectares foram registrados em favor dos indígenas. Em 1976, começa a construção da barragem norte na barra do rio Dorman, em José Boitã. A maior parte do alagamento da barragem de contenção das cheias se dá na área demarcada, ocupando um total de 870 hectares. A obra termina em 1992. A partir da década de 90, índios invadem empresas de reflorestamento em Doutor Pedrinho, que é um outro município próximo ao município de Vitor Meireles, e destroem casa nos arredores da barragem. Em fevereiro de 1997, índios ameaçam explodir a casa de máquinas, se não fossem atendidas algumas reivindicações de indenizações após a construção da estrutura. Policiais são feitos reféns em junho de 1998 e são fechadas, e as rodovias são fechadas pelos índios. Em novembro de 2001, os índios acampam novamente na estrutura da contenção de cheias do Alto Vale. Em agosto de 2003, o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, assina uma portaria ampliando as terras indígenas do povo laclano Xoclém, de 14 mil hectares para 37 mil hectares. Os 23 mil hectares a serem somados compõem terras adquiridas por agricultores que hoje trabalham e subsistem do espaço. Em março de 2005, 300 índios invadem a barragem, montam acampamento e ameaçam equipamentos. Eu não sei como. Ameaçam equipamentos. Tá, deixando a estrutura sem manutenção e operação. A União admite a transferência de barragem para o Estado. Manifestantes indígenas querem que a justiça impeça agricultores de explorar áreas de extensão de reserva em janeiro de 2009. Em junho de 2014, durante uma enchente no Alto Vale, índios invadem a barragem e permanecem acampados até hoje. Então, vocês podem ver, né, pessoal, que pela narrativa, a questão é sempre colocar a culpa nos índios, né? A velha história. E ontem
falando com as lideranças do povo Laclanô, Choclen, de Santa Catarina, daquelas regiões, inclusive dali onde está daquela barragem, eles viram me comentar de novo que a situação não está melhorando. E hoje parece que vão se encontrar no Fórum de Direitos Humanos em Florianópolis, e eu acabei falando o seguinte: olha, vocês têm que exigir indenização do Estado de Santa Catarina por essa construção que, além de irregular, ela foi muito mal feita, como quase todas as construções, as grandes obras públicas que se fazem no Brasil, sempre, toda vez, é superfaturada, né? E falta de transparência quando no Tribunal de Contas, né, da União, né? Então, já sabemos já que isso aqui é histórico e é parte do modelo colonial, né? Destruir para construir de qualquer jeito, rápido, como seja, para ter lucro fácil, lucro rápido, né? Hoje, inclusive, isso que chama de eficácia, né, para ter resultados, é justamente parte dessa narrativa neoliberal. Então, a gente não tem que se enganar. Só que, no meio de tudo isso, para vocês verem, a polícia sempre está ali presente, né? Toda vez que há conflitos com os indígenas, a polícia está ali no meio. E pior, as polícias estaduais, as polícias militares estaduais, que além de serem burras em muitas ocasiões, porque eles estão defendendo aquele senhor de terras, aquele que detém o poder local, que ganha um dinheirama, enquanto esse policial que está fardado nas ruas, expondo inclusive a sua própria vida, mas vai lá, obedece o que o alto poder, as altas hierarquias dizem que tem que fazer, e quem acaba apanhando justamente é o setor mais vulnerável da população, como neste caso os parentes, os povos indígenas, lá Clanochoclen, lá em Santa Catarina, que mais uma vez um reclamo, mais uma vez uma denúncia, entra ano, sai ano, entra governo, sai governo, e as coisas não mudam. Constatação, você pode ver ali no canal, que no ano passado nós já falamos em várias ocasiões sobre o povo Laclanochoclen. Várias ocasiões as lideranças têm vindo até o canal, inclusive em conjunto de outros canais linkados, eles falando sobre os dramas que eles sofrem, que os parentes sofrem lá em Santa Catarina, mesmo até com as terras demarcadas nessas duas regiões, esses dias atrás, nós sabemos que não basta apenas a demarcação, e que a demarcação assim não significa demarcar uma terra indígena, não significa que essa terra não vai ser em qualquer momento talvez invadida deste fato do jeito que a palavra invasão aqui é colocada como certa, invadindo as terras que são terras públicas, terras da União, né? A barragem José Boitô é mais uma dessas obras que, ao igual que Belo Monte, vocês sabem lá, Belo Monte, que até hoje estão sofrendo as terríveis consequências ambientais, péssima qualidade de vida, né? Por causa dessas megas construções, daquelas megas obras públicas, onde uns poucos ganharam bilhões e aí para o resto só ficaram os despojos, né? Então, a população tem que entender que essas obras públicas nunca vão trazer o benefício que elas prometem. E basta ver que muitas obras que já foram feitas até agora, com dinheiro público, ou estão abandonadas ou semi-paralisadas. E aí tem época de chuva, aí é prédio que cai, é ponte que desaba, quando chegam essas grandes chuvas, essas tormentas, esses grandes, como a gente viu no Rio Grande do Sul, a gente vê que inclusive a qualidade dos asfaltos que permeiam as estradas do Brasil são de péssima qualidade, e por aí vai, galera. Então, a gente tem que entender que não adianta privatizar, porque justamente esse setor privado que impõe esse modelo de construções de barragens, de termoelétricas, hidrelétricas, apenas para servir alguns pouquinhos, um punhado de gente por um punhado de dólares. E o que sobra é miséria, desastre ambiental, que é o que está acontecendo e vai continuar acontecendo.
Por isso, já que os parentes não conseguiram vir até o canal, as cacicas principalmente, por causa das fortes chuvas que estão assolando neste momento o sul do país, principalmente os estados do Paraná e Santa Catarina, quer dizer que esse grito também, esse pedido de socorro, não apenas é tocante ao povo lacrano-choclense, não a todos os outros povos com os quais esse povo compartilha os territórios, o povo caigangue, o povo charrua, né, os guarani, os umbiá, né? Então, é um drama que afeta a todo mundo por igual, e mais, até aos próprios moradores não indígenas que moram nas periferias dessas cidades, desses municípios, porque não acham que somente existem periferias nas grandes cidades, nas pequenas cidades dos interiores também, porque ali, inclusive, é mais suscetível de você ver, observar e examinar a desigualdade social que ainda está enraizada na sociedade brasileira, que parece que não quer, parece que não tem solubilidade num drama insolúvel. É isso aí, pessoal. Eu acho que tinha mais um vídeo para passar aqui. Ah, eu tenho uns áudios. Inclusive, os parentes pediram, sim, para colocar esse áudio para vocês ouvirem. E vou colocar aqui, sim. Boa tarde. Quero relatar um pouco aqui sobre essa realidade do nosso povo lacrano-choclen, conforme esse vídeo que vocês estão vendo aí. Essa é a realidade do povo lacrano-choclen. Essa barragem foi construída em 76, dentro da nossa terra indígena, desde que essa barragem foi implantada dentro da nossa terra, nós choclen viemos sofrendo com essa enchente todo ano, mas sempre calado. Nós nunca divulgamos a nossa realidade. Agora que começamos a divulgar na mídia, muitos acham que isso é de agora. Não, isso vem de anos que viemos sofrendo. É difícil de acesso, às vezes a gente fica ilhado, não tem como ir para o mercado, não tem como ir para o hospital, não tem como ir para a escola, as crianças perdem aula, ficam um mês, 2 meses sem ir para a escola, às vezes as pessoas tentam cruzar o rio, acabam morrendo dentro da água, então perdemos muitas vidas dentro dessa água, né, com essa barragem que vem causando problemas para nós, povo lacrano-choclen. Essa é a nossa realidade. E acho que tem mais esse áudio aqui, né? Isso. Boa tarde, Lud. Então, assim, ó, é como você viu ali no vídeo, né? É desse jeito que acontece com nós, povo choclen, né? Desde que foi construída essa barragem dentro da nossa terra indígena aqui, né? Foi em 1976, né, foi construída essa barragem, e nós ficamos muitos anos calados, né, sofrendo calado, e até agora. Né? E é todo ano que acontece isso. Cada vez que chove, é desse jeito que nós sofremos, né? É os alunos, é na saúde, sabe? Os alunos, às vezes, perdem aulas, não tem, às vezes, ficam 1 mês, 2 meses sem ir para a escola, na saúde também. Então, é desse jeito que nós sofremos, nosso povo choclen, né? Às vezes dá barreira, as casas ficam inundadas, perdemos nossas casas, pessoas morrendo na água, crianças que morrem na água, tentam atravessar para ir para a escola, morrem na água, é desse jeito aí. Então, a realidade do povo choclen é isso daí, né? Então, esse vídeo foi tirado de manhã, né? E agora são a tarde, com certeza agora não dá mais para passar, entendeu? E nós ficamos ilhados, sem comida, sem acesso para nada, sabe? É desse jeito aí é o nosso sofrimento do povo choclen.
E é isso. Esse vídeo, que o primeiro vídeo, eles me enviaram de manhã por volta das 10 horas da manhã. Os áudios foram até as, mais ou menos 11h30 da manhã. Nós conversamos, inclusive, com a cacica Choclen, com a cacica Antônia, que ela estava se dirigindo hoje para Florianópolis para, num fórum de direitos humanos, falar sobre o que está acontecendo. E aí é que está que a gente reforça que eles devem pedir indenização por todos esses anos, aliás, desde que foi construída essa barragem, uma indenização pedindo ao Estado uma indenização para poder resolver diretamente a questão das comunidades que vivem aí em torno da barragem norte, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, Terra Sagrada, Laclanô-Choclen, Alimaquemo, como eles falam, em Laclanô.